Seria um sonho ter um assistente de IA no Revit que executa tarefas para você no projeto só com comandos, né? E se eu te contar que isso tá mais real do que você possa imaginar? Nessa aula, que é a aula 2 do curso gratuito de IA no Revit, vamos explorar a IA nativa do Revit e ver o que ela pode fazer e até onde ela vai, quais são as limitações e se vale ou não a pena você migrar para o Revit 2027 hoje. Opa, tudo bem? Meu nome é Felipe Caetano, aqui do canal BeamCoder, e se você caiu aqui nesse vídeo, eu tenho que te falar que essa é a aula 2 de um treinamento, do mini curso que eu tô fazendo aqui de graça no nosso canal do YouTube, para você conseguir utilizar, aprender a usar IA no Revit no dia a dia, bem na prática. Então, se você tá aqui nessa aula e ainda não assistiu a aula 1, volta lá e assiste essa aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você entender quais são as formas de usar IA no Revit e conseguir identificar qual que é que se encaixa mais no teu dia a dia. Nessa aula 2, eu vou explorar aqui contigo a IA nativa do Revit. Então eu vou te mostrar o que ela pode fazer, a gente vai fazer aqui alguns exemplos, e principalmente quais são as limitações para você entender se ela é viável ou não para o teu dia a dia de projetos. Então fica aqui nessa aula comigo e bora lá testar essa IA nativa. Bom, na aula anterior, a gente fez um exemplo aqui de criação de cortes automático. Então, basicamente, o que eu fiz, né? Só relembrando, eu selecionei o meu ambiente aqui do meu projeto e eu pedi para a IA criar dois cortes, criar um corte transversal e criar um corte longitudinal no centro desse meu ambiente. E, cara, ela executou super bem. Pô, ela fez um corte aqui. Primeiro que ela pegou bem no centro do ambiente, então, pô, até ela ignorou esse centro aqui que a gente consegue deslocar. Ela pegou o centro geométrico mesmo desse ambiente e ela colocou esses cortes certinho, pegando aqui a geometria do meu ambiente, né? Então colocou aqui exatamente esse ambiente para dentro. Poderia ter feito ali para ele descontar um pouco mais aqui, colocar a parede, mas assim, para uma primeira aplicação, ela se saiu super bem. E esse foi apenas um exemplo do que você pode fazer aqui com SA. Tem outras aplicações que a gente pode fazer, que é o tema aqui dessa aula, tá? Então, primeiro, quando você for abrir aqui o Autodesk Assistant, você vai ver que tem já algumas perguntas pré-prontas. Então, o que você pode fazer por mim? Verifica a consistência da nomenclatura das folhas, cria uma tabela e tudo mais. Eu vou começar clicando aqui o que você pode fazer por mim, para ele listar aqui pra gente o que ele é capaz de fazer até onde ele vai. Então ele listou tudo aqui, Então ele consegue consultar informações, ele cria e edita algumas coisas no Revit, não tudo. Visualização e organização de elementos de famílias, modificações e suporte e documentação. E assim, essa é uma forma mais técnica dele falar que basicamente essa IA, ela vai estar focada em consulta de famílias. Então, se você quiser consultar alguma propriedade, algum parâmetro, quiser buscar por alguma família do teu projeto, ele vai fazer super bem. Ele também vai trabalhar bem com criação de vistas, tá? Criação de vistas, vista de planta, de cortes, de tabelas. Ele não consegue ainda criar, por exemplo, vista 3D. Não sei por que eles não implementaram isso ainda, pelo menos na data aqui que eu tô falando contigo. E questão aqui de visualização e organização, tá? Basicamente vão ser esses 3 pontos aqui que ele vai se sair melhor. Vamos começar fazendo alguns exemplos aqui. Eu vou colocar aqui uma vista 3D. E eu vou pedir para ele o seguinte, por favor, selecione as portas com largura igual a 80 centímetros. Então, cara, eu não falei para ele aqui parâmetro, claro que se eu for mais específico, né, tipo, você vai olhar as portas e vai identificar um parâmetro tal, pode ser que facilite, mas vamos só testar esse exemplo aqui mais genérico aqui para ver como que ele se sai na identificação dos elementos. E aí você pode pedir para ele ou selecionar essas famílias no teu modelo, ou colorir elas no teu modelo. Então faz como você achar melhor. Então eu vou pedir para ele selecionar aqui para mim as portas com largura de 80 centímetros. Vamos ver se ele identifica isso aqui que eu acabei de pedir. Então, primeiramente aqui ele falou que nenhuma porta foi encontrada com esse filtro. Então, como eu não falei para ele parâmetro, né? Ele provavelmente tentou procurar no parâmetro de instância e não conseguiu. Então, agora provavelmente ele também vai para o tipo e vai encontrar essas paredes pra mim. Então, pegou aqui essas paredes. Pô, muito bom, hein? Show de bola. Então, ele selecionou aqui pra mim, basicamente, as paredes com largura de 80 centímetros. Show de bola. Aí eu posso pedir agora pra ele pegar de 70 e provavelmente vai ser mais rápido porque ele já sabe o caminho pra fazer isso. Então, agora, selecione as de 70 centímetros. Então, como ele já sabe o caminho, provavelmente ele já vai executar isso muito mais rápido.
Então, fechou, ó. Selecionou aqui para mim e eu posso falar aqui para ele, ó, agora aplique a cor vermelha para portas de 80 centímetros e cor azul para portas de 70 centímetros. Só para a gente testar essa questão das cores para ver como que ele se sai. Cara, fez muito rápido, tá? Fiquei até de cara aqui, quão rápido ele fez isso. Então, ele já sabia ali o caminho. Veja que ele vai aprendendo, né? Então, se você tiver uma demanda, pode ser que você tenha que dar algumas instruções para ele pegar ali o entendimento de o que ele deve explorar para depois ele ir fazendo alguns acréscimos, né? Então, veja que demorou um tempo aqui da gente conseguir identificar as portas de 80, mas depois que ele entender o caminho, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui com as portas, tá? Posso fazer basicamente o que eu quiser. E aí, outro recurso que ele tem bacana também, além dessa questão dos parâmetros, que a gente pode consultar aqui qualquer parâmetro, né? Então, se você está querendo buscar uma família no teu projeto, você tem lá um projeto gigante, você quer buscar uma família com um parâmetro marcado lá com uma XYZ, você consegue pedir para ele e provavelmente ele vai conseguir localizar isso para ti, tá? Outro recurso que a gente pode explorar que é muito bom aqui nessa parte do assistente aqui da Autodesk é a criação de vistas. Inclusive eu vou testar aqui, ó, eu ainda não fiz esse teste, mas eu vou testar aproveitando essa questão aqui das portas, para ele criar, ó, por favor, crie uma planta de piso para cada porta do projeto, só para ver se ele vai conseguir detalhar cada porta aqui desse meu projeto. Que ele já identificou as portas, agora eu vou pedir para ele criar uma planta de piso para cada porta dessa. Eu não especifiquei nomenclatura, não especifiquei nada, né? Então, provavelmente ele vai colocar aqui basicamente as especificações que ele achar mais pertinentes. Ó, então antes ele até pediu para eu responder algumas coisas, como eu não respondi, né? Então o nível, né? O nível que eu vou criar essa planta de piso, cara, pode ser um nível térreo, O template, não precisa ter template, não precisa. E o nome que você achar melhor. Então, achei legal, porque ele perguntou isso tudo, né? Antes de sair criando, diferentemente de outras aplicações com IA. Então vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui em planta de piso, ó. Cara, criou muito rápido. Tá funcionando muito rápido, ó. Ele só criou a planta, né? Ele não aplicou o recorte. Então eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Você apenas criou as plantas. Aplique um recorte crop box em cada porta com a sua geometria. Como eu não especifiquei, ele só simplesmente criou uma vista para cada porta, mas ele não entendeu que era para cortar. Ó, infelizmente ele não consegue aplicar a crop box. Então veja que a gente já trava em uma primeira barreira nessa questão aqui da criação de planta, porque ele, por algum motivo, ele não consegue aplicar a crop box. Pô, isso aqui é uma coisa que acredito ser muito simples de ser implementada, né? Eu que já programo com Revit, já sei programar, eu sei que não é uma coisa tão absurda assim deles implementarem, faltou essa questão aqui. Então a gente só consegue criar planta, mas não consegue recortar, o que não ajuda muito, né? Porque a gente vai ter aqui dezenas de vistas, mas a gente vai ter que em cada vista aqui aplicando um recorte, não é muito legal. Outra aplicação que a gente pode fazer aqui é a criação de tabelas. E aí, nesse caso, ele promete que ele funciona melhor na criação de tabelas do que de vistas, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou pedir para ele aqui, ó, por favor, crie uma tabela das minhas portas do projeto. Então, ele vai criar uma tabela. Eu não informei aqui de novo campos e tudo mais. Pode ser que ele me peça ou ele simplesmente vai sair e vai criar essa tabela. Então, vamos acompanhar aqui para ver o que vai acontecer. Ó, criou aqui uma tabela. Ele já coloca alguns parâmetros pré-preenchidos. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ele criou essa tabela aqui no cantinho. Ó, criou uma tabela. Legal. Especificou aqui a marca, família e tipo, largura, altura, tal. Muito legal, hein? Muito legal mesmo. Claro, eu não especifiquei parâmetros, então ele colocou aqui os parâmetros que ele achou mais conveniente. Vamos testar a gente colocar códigos nessas portas? Então, agora faça o seguinte, ó. Aplique o parâmetro de marca para cada porta dessa tabela, começando do 01 até finalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos supor que você tem lá uma tabela com várias famílias, vários elementos. Vamos ver se ele consegue renumerar aqui pra gente de forma automática. Então, pô, legal, ó. Cara, muito massa mesmo. Então, em questão de preenchimento de parâmetros também, ele tá saindo bem legal. Claro que dentro de um ambiente controlado, né? Então, aqui eu já tinha uma tabela criada. E aí, basicamente, o que ele fez é o que a gente faria na mão, né? A gente teria que vir cada um aqui, marcar e tudo mais. E funcionou muito legal. Então, resumo da ópera. Você vai usar SA aqui do Revit para basicamente criar cortes, criar planta, só que sabendo que ele não vai recortar, tá? Ele não vai fazer o recorte lá na planta e tudo mais. Para você criar tabela e principalmente você encontrar elementos do teu projeto e preencher parâmetros em massa, tá? Isso hoje, essa IA já está se comportando muito bem e muito rápido, inclusive,
Tá? Então você consegue utilizar. Se tem muito processo do teu trabalho que passa por esses tópicos de criação de planta, de corte, de análise de elementos, de criação de tabelas e também de preenchimento em massa de parâmetros, vale a pena você utilizar essa IA aqui nativa do Revit, pelo menos só para essas funções aqui. A gente ainda não sabe que caminho que vai tomar essa IA, justamente porque ela é gratuita. Toda IA ela tem um custo, não é à toa que você vê que os planos para você assinar uma IA, o Cloud, o ChatGPT, eles são relativamente caros. Por exemplo, o Cloud no plano Max, que é um plano aí que atende você aí o dia inteiro sem cortar o limite de uso, ele já custa em torno de R$ 600. Então as IAs ela tem um custo sim, e essa IA aqui da Autodesk vir gratuita é uma coisa que deixa a gente na dúvida, né? Eles vão colocar créditos futuramente, eles vão melhorar essa IA, mas vão colocar créditos, ou vai ter uma assinatura diferente. São questões que a gente fica na dúvida de como que isso vai funcionar futuramente, e até por isso que se você gostou dessa dinâmica de você conseguir ali dar comandos para a IA e ela refletir isso no teu Revit, eu recomendo que você assista a próxima aula, a aula 3, que a gente vai explorar a aplicação da IA no Revit em uma IA externa. Então a gente vai conseguir conectar o Cloud ou vai conseguir conectar o ChatGPT diretamente no nosso Revit e dar comandos para ele, e ele vai funcionar melhor do que essa IA aqui da Autodesk, justamente porque a gente está utilizando uma IA externa e a gente foge dessa limitação de recursos que a Autodesk disponibilizou e também com essa dúvida se isso vai ser pago ou não, porque a IA, para você usar ela o dia inteiro, todo dia, você vai ter que pagar algum plano, mas para você começar, você pode começar com um plano gratuito. Então, na próxima aula, eu vou te ensinar como instalar e como usar a IA no Revit utilizando uma IA externa, tá bom? Te vejo lá.